Oi, pessoal! Bem-vindos à aula 27 de História Geral. Hoje vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Como a gente viu nas aulas anteriores, no início do século XX, as grandes potências da Europa eram França e Inglaterra. Havia muita tensão causada pelo nacionalismo e pelos conflitos gerados pela corrida armamentista. Além disso, a Alemanha começava a crescer bastante, assim como os Estados Unidos e o Japão, e isso ameaçava as grandes potências. Entre as causas principais da guerra, o imperialismo foi a maior. Os países colonizadores eram extremamente violentos com as populações colonizadas, ao mesmo tempo em que haviam muitos conflitos pelos territórios entre os europeus. Então, foi um período muito conturbado, de muita tensão, antes da Primeira Guerra. Por exemplo, a região do Marrocos era disputada pela Alemanha, Inglaterra, França e Espanha. Então, as nações brigavam muito por esse território e por outros que fossem valiosos para elas. Até antes dessa época, a Alemanha ainda não era unificada. Isso significa que a Alemanha não era a Alemanha. Era só vários territórios, mas eles não estavam juntos, eles não formavam um país. Ou seja, ela não era um país formado. No ano de 1870, quando a Alemanha passou por esse processo de unificação e se tornou Alemanha, se tornou um país, ela desenvolveu muito a sua indústria, assim como outros países europeus. Outro motivo importante para a guerra foi o nacionalismo. Na França, por exemplo, havia um grande espírito de revanche contra a Alemanha, pois a Alemanha tinha incorporado territórios que eram da França quando ela se unificou. Na Rússia, eles queriam unir todos os povos eslavos da Europa. Na Alemanha, queriam unir todos os povos de descendência alemã e assim por diante. Isso era o nacionalismo. Esses vários conflitos fizeram com que os países europeus buscassem aliados, pois o clima de tensão e a corrida armamentista, ou seja, o descobrimento de novas tecnologias e a confecção de armas melhores, faziam com que a guerra fosse praticamente inevitável. Estava um clima de tanta tensão e os países estavam se desenvolvendo muito e fazendo armas e fazendo novas tecnologias que, assim, eles estavam prontos para a guerra. E eles já não estavam se entendendo muito bem, então qualquer coisa que acontecesse podia estourar esse clima de tensão na Europa. Essa busca por alianças foi outro fator importante na guerra. De um lado, formou-se a Tríplice Aliança, que tinha a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro. Do outro lado, se formou a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. O clima estava tão tenso que qualquer evento hostil envolvendo uma grande nação poderia desencadear a guerra, e isso aconteceu em junho de 1914. Eu trouxe o nosso primeiro exercício para começar a treinar. Os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial dividiram-se em duas coligações de nações que se enfrentaram durante os anos da guerra, formadas inicialmente por 6 países. Qual das alternativas indica corretamente as coligações de nações e os países participantes? A. O eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, e os aliados compostos por França, Inglaterra e Estados Unidos. B. Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. C. O eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, e a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. D. A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e os aliados compostos por França, Inglaterra e Estados Unidos. Como eu falei para vocês no slide anterior, foi formado um sistema de aliança. De um lado tinha a Tríplice Aliança e de outro tinha a Tríplice Entente. Esse negócio de eixo e aliados são o grupo de alianças que se formaram, mas na Segunda Guerra Mundial. Então deixa que a gente vai ver nas próximas aulas. Então não esquece, Tríplice Aliança e Tríplice Entente é a Primeira Guerra, eixo e aliados são a Segunda Guerra. E aí tem que lembrar, isso é importante, tem que lembrar que países compõem a Tríplice Aliança, como eu falei para vocês antes, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro era a Tríplice Aliança. E a Tríplice Entente é a França, a Inglaterra e a Rússia. Então a alternativa certa é a letra B. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, e a sua esposa
foram assassinados em Sarajevo, que é a capital da Bósnia, por um ativista da Sérvia. Esse incidente deu origem a uma crise de relações entre a Áustria-Hungria e a Sérvia. Apesar de nenhum país desejar a guerra, nenhum deles estava disposto a fazer concessões também. Mas no dia 28 de julho de 1914, a Áustria declara guerra à Sérvia. Com isso, todo o sistema de aliança foi desencadeado. Então, assim, uma pessoa da Sérvia matou um arquiduque na Áustria-Hungria e, em troca, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. Como a Áustria-Hungria é parte do sistema de aliança, quando a Áustria-Hungria entra em guerra, toda a Tríplice Aliança entra em guerra também. Uma vez que esses dois países estavam em guerra, todos os países de suas respectivas alianças estavam em guerra também, o que significou uma declaração de guerra geral. A Primeira Guerra Mundial foi a maior até então, envolvendo 27 países, incluindo as grandes potências. Estima-se que o custo da guerra tenha passado de 150 trilhões de dólares e que tenham morrido mais de 15 milhões de pessoas. Nessa guerra foram utilizados todos os recursos da Revolução Industrial: granadas, gases venenosos, tanques de guerra, submarinos, metralhadoras e aviões. A luta foi feita em trincheiras e as operações quase não foram em forma de batalhas entre exércitos, mas sim em forma de bombardeios. Então as pessoas ficavam dentro dessas trincheiras, como está mostrando na foto, atirando de um lado para o outro, jogando bombas de um lado para o outro. Não teve uma luta mesmo, como a gente vê de exércitos se encontrando no campo de batalha e se matando. Foi só essa luta de trincheiras, mas mesmo assim muita gente morreu. Como eu disse, foram 15 milhões de pessoas mortas. O plano da Alemanha era derrotar a França o mais rápido possível, mas o exército francês resistiu e os alemães foram obrigados a recuar. Já a Rússia jogou seu exército em dois grandes frontes de batalha, um contra a Prússia Oriental e outro contra a Áustria-Hungria, mas nenhum foi bem sucedido, de modo que a Rússia deixou de ser uma ameaça para as outras potências quando foi derrotada. Enquanto isso, os austríacos pretendiam se vingar dos sérvios, mas fizeram 3 invasões e nenhuma delas foi bem sucedida. No ano de 1915, a Itália troca de lado, deixando de ser da Tríplice Aliança e se juntando à Tríplice Entente, mas não tinha muitos recursos industriais e nem um bom exército. A Inglaterra, que era da Tríplice Entente e controlava os mares, conseguiu bloquear a costa da Alemanha, que é da Tríplice Aliança, e eliminar seus navios e deixá-los sem comunicação com o resto do mundo. Isso forçou a Alemanha a lançar submarinos, já que seus navios estavam bloqueados. Eles declararam que as águas ao redor das Ilhas Britânicas eram zonas de guerra, e começaram a afundar navios que chegassem lá levando suprimentos e munições. Em um desses ataques, foram mortos cidadãos dos Estados Unidos que habitavam essas zonas de guerra britânicas. Isso provocou a entrada dos Estados Unidos na guerra, pois agora eles tinham que se posicionar, pois a população deles tinha sido atacada. E eles se posicionaram contra os alemães e dando uma vantagem muito grande à Tríplice Entente. Além disso, as derrotas e o colapso econômico na Rússia fizeram com que ela tivesse que sair da guerra e fizesse um acordo de paz com a Alemanha. Tudo isso culminou na vitória da Tríplice Entente, depois de diversas derrotas da Alemanha e dos países que a apoiavam. Em 1918, os líderes militares alemães perceberam que não seria possível vencer a guerra, então foi feita uma negociação com a Tríplice Entente e os alemães aceitaram os termos de rendição. Aqui mais um exercício para a gente treinar. Entre os fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial, podemos citar: A. A corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. B. O conflito étnico entre sérvios e croatas na região da antiga Iugoslávia. C. O confronto entre a Áustria e Hungria pelo controle dos Balcãs. D. A disputa comercial e industrial entre Inglaterra e Alemanha. E E. A invasão da Polônia pelas tropas da Alemanha. De acordo com o que a gente estava conversando, entre os fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial, podemos citar a alternativa D, a disputa comercial e industrial entre Inglaterra e Alemanha. Como eu disse, a Alemanha tinha acabado de se unificar, a indústria dela estava crescendo e isso ameaçava as grandes potências da Inglaterra e da Alemanha. Tanto que a Inglaterra se posiciona de um lado, que é a Tríplice Entente, que foi a vitoriosa,
e a Alemanha se posiciona de outro lado, que é a Tríplice Aliança, que foi a derrotada. Apesar de que a Tríplice Entente passou a guerra inteira dizendo que só queria paz, quando eles ganharam ficou claro que cada país tinha uma ambição diferente. A França queria a devolução da região de Alsácia e Lorena. A Inglaterra queria eliminar o poder naval alemão. E a Itália queria anexar parte do território que tinha ficado de fora na unificação do seu país. E os estados balcânicos queriam ser independentes. Além disso, o Japão queria aumentar seu poder no Oceano Pacífico. Então, como a gente pode ver, cada país da Tríplice Entente tinha uma ambiçãozinha. Em 1914, os países vencedores da Tríplice Entente se reuniram para a Conferência da Paz, onde eles criaram o Tratado de Versalhes, que acabou definitivamente com a Primeira Guerra e colocou a Alemanha como a principal culpada, estabelecendo obrigações pesadas para eles. No Tratado de Versalhes, a França recebeu de volta Alsácia e Lorena, a Polônia se tornou independente, criando o Corredor Polonês, e a Alemanha sofreu perdas territoriais e marítimas. Além disso, a Alemanha foi responsabilizada pela guerra e foi obrigada a se desmilitarizar, ou seja, a desfazer seu exército. Também sofreu ocupação militar e assumiu uma pesada dívida de guerra. Depois da guerra, foi criada a Liga das Nações, em Genebra, no ano de 1920, com o objetivo de manter a paz e solucionar problemas entre as nações, para que não houvesse mais guerras. Os membros da Liga das Nações eram as potências da Tríplice Entente e outros países neutros que foram convidados. Como os Estados Unidos já era um país grande, sua ausência na Liga das Nações foi motivo de enfraquecimento de autoridade da Liga na solução de problemas internacionais. Ou seja, se os Estados Unidos estivessem participando da Liga das Nações, o que não estava, ela teria maior poder na hora de deliberar nos problemas entre os países. Como os Estados Unidos não estavam, os Estados Unidos era um país influente, isso fazia com que a Liga perdesse um pouco de poder. A Liga foi muito eficaz nos problemas de definição de fronteiras, mas não conseguiu evitar conflitos armados e evitar o uso da força. Mas foi graças à sua existência que se criaram condições para o surgimento da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, depois da Segunda Guerra Mundial, como a gente vai ver nas próximas aulas. E aqui o último exercício da nossa aula. Ao término da Primeira Grande Guerra, as potências vencedoras responsabilizaram a Alemanha pela guerra e foi-lhe imposto um tratado punitivo, o Tratado de Versalhes, que teve como consequências a. Degradação dos ideais liberais e democráticos, agitações políticas de esquerda, como o movimento espartaquista, crise econômica e desemprego. B. Enfraquecimento dos sentimentos nacionais, militarização do Estado alemão, recuperação econômica e incorporação da Gdansk. C. Anexação das colônias do Togo e Camarões e afirmação dos ideais liberais e democráticos e a valorização do marco alemão. D. Prosperidade econômica, rearmamento alemão, desmembramento da Alemanha e fortalecimento dos partidos liberais. E E. Surgimento da República Democrática Alemã e da República Federal Alemã, fortalecimento do nazismo, militarismo e diminuição do desemprego. Como a gente estava conversando, depois do fim da guerra, em 1918, a Alemanha passou a viver um dos períodos de grande apreensão política e dificuldade econômica, porque ela tinha sido apontada como principal causa da Primeira Guerra. Isso fez com que o país entrasse numa crise econômica que gerou desemprego. Isso, junto com outros motivos que a gente vai ver na aula de período entre guerras e de Segunda Guerra, fez com que o nazismo começasse a crescer, em resposta a todas essas punições e toda essa culpa que tinha sido jogada em cima da Alemanha com o fim da Primeira Guerra. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Pessoal, por hoje é só. Obrigada por terem assistido a aula, espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima. Até mais!